José, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom reencontrar os amigos do Bezerra, onde a gente vê a busca sincera do automelhoramento, a prática do espiritismo correto, bem fundamentado, onde a gente nota a presença da compaixão, do senso de solidariedade. É muito bom estar aqui. Eu espero que a minha fala possa ser útil e ser agradável para todos vocês. Allan Kardec ele define paixão como sendo o excesso de um sentimento ou de uma necessidade. Esse conceito de Kardec, nós vamos encontrá-lo em um comentário que Allan Kardec faz ao item 908 do Livro dos Espíritos. Kardec diz o seguinte: todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Notem que o que Allan Kardec vai configurar como paixão não é algo em si mesmo, não é algo relacionado à natureza do que se faz. Mas a paixão, para ele, é sempre um exagero, um excesso, que pode ser de um sentimento, ou seja, de um gostar, de um apreço por alguma coisa, por alguma pessoa, ou por uma necessidade natural. E o que vai caracterizar a paixão, além desse excesso, são também as suas consequências. As paixões, segundo Kardec, podem ser más, quando esse excesso produz o mal. Mas Kardec admite, isso é curioso, paixões boas, quando esse excesso de sentimento, quando esse gostar muito, redunda em coisas que vão beneficiar as pessoas. Então, é curioso a gente admitir, segundo o nosso codificador, que uma pessoa pode ser apaixonado por uma coisa boa e que essa paixão tenha consequências boas. A gente precisa ter muito cuidado com o conceito de boas paixões, porque uma paixão, para ser boa, ela tem que gerar apenas o bem. Se ela gera o bem, mas tem como efeito colateral determinadas situações que vão prejudicar alguém, ela não pode ser considerada uma paixão boa. A gente tem, por exemplo, exemplos, Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Paulo era um apaixonado pela mensagem cristã. E essa sua paixão é uma paixão boa, porque em nada essa paixão prejudicava as pessoas, pelo contrário, ela só gerava bons frutos. Paulo não prejudicou pessoas de seu relacionamento, Paulo não constituiu família, Paulo não prejudicou a sua atividade profissional, ele fabricava tendas. Então, ele montava a sua barraca na cidade onde ele ia pregar e ele trabalhava, não é? Ele cosia as tendas, ele vendia as tendas, ele consertava tendas e, com isso, ele se mantinha. Nota, então, que uma paixão, um excesso de um sentimento que não prejudicava ninguém. Outro exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier era apaixonado pela doutrina espírita. E era uma paixão boa. Por quê? Porque não gerou mal para ninguém, para coisa alguma. Chico não se casou, não tinha filhos. Portanto, esse amor em excesso do Chico em nada prejudicou o seu parceiro, a sua parceira, os seus filhos. Essa paixão pelo espiritismo do Chico não prejudicou o seu trabalho. Chico se aposentou muito jovem, aos 53 anos, do Ministério da Agricultura, e enquanto esteve trabalhando, cumpriu rigorosamente as suas obrigações. Porque se nós gostamos muito de alguma coisa, e essa coisa gera bons frutos, mas indiretamente acaba prejudicando o parceiro, a
parceira, um filho, os compromissos profissionais, nós não popularmente em nosso estudo as más paixões. Então, é um excesso de um sentimento, o excesso de uma necessidade que necessariamente prejudica alguém e que nos gera alguma forma de prazer. Porque não dá para imaginar uma paixão que nos cause desprazer. A paixão sempre, ela gera um prazer, e é o prazer que alimenta a paixão. Então, é um excesso de gostar, é o excesso de uma necessidade, traz prejuízo para outros e acaba gerando para mim algum gozo, algum prazer. E aí é importante a gente entender, meus amigos, a diferença de prazer para felicidade. Às vezes a gente confunde esses dois conceitos. O prazer pode ser definido como uma sensação agradável, sempre transitória, que decorre da satisfação de um desejo. Isso é prazer. Eu tenho sede. O meu desejo é tomar água. Quando eu tomo um copo de água fresca, eu sinto prazer. É a sensação que decorre da satisfação de um desejo. O prazer é sempre transitório, está sempre relacionado a uma satisfação de um desejo satisfeito. Há um forte componente biológico no prazer, porque o nosso cérebro, em sua evolução, ele foi construindo circuitos que aprendem, que respondem ao prazer, via de regra em coisas que são importantes à nossa sobrevivência, exatamente para que a gente não se descuide dessas coisas. Então, o cérebro criou um mecanismo, tudo aquilo que é importante para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência da nossa espécie, libera nas regiões do cérebro responsável pelo prazer algumas substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, principalmente a dopamina. Isso gera em nós prazer, assim a gente não se descuida dessas coisas e não coloca em risco a nossa sobrevivência. Quando eu, então, estou muito cansado, o meu cérebro está cheio de substâncias químicas tóxicas, eu preciso descansar, eu preciso dormir. Ao dormir, eu sinto prazer, eu tenho a satisfação de um desejo. Com a doutrina espírita, a gente aprende uma coisa muito importante. Nem todo prazer que nos é possível é desejável. Ou seja, nem toda possibilidade de gozo em nossa vida, de usufruir coisas que nos são prazerosas, elas devem ser desfrutadas. Por quê? Porque muitas vezes o nosso prazer vai gerar desprazer em outras pessoas. Então, o limite do nosso prazer qual será? Será o bem-estar do nosso próximo. Sempre que a nossa fonte de gozo, sempre que aquilo que satisfaz um desejo em nós gera mal-estar, humilha as pessoas, minora o respeito pelas pessoas, de alguma forma causa nelas um dano, seja físico ou psicológico, esse prazer, embora esteja à nossa mão, ele não deve ser por nós satisfeito. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tem um pensamento muito rico nesse particular. Kardec diz assim, olhem só, Deus não condena os gozos materiais. Deus condena o abuso desses gozos em prejuízo da alma. Deus não condena os prazeres humanos, não pode condenar, pois foi Deus que permitiu que esses prazeres existissem, exatamente porque são necessários à nossa sobrevivência. Então, Deus não vai combater, não vai condenar algo que é natural, que Ele próprio permitiu que a evolução criasse. O problema está no abuso. Então, vai dizer Allan Kardec, Deus condena o abuso desses prazeres em detrimento da alma, em prejuízo da alma, em prejuízo de nós mesmos ou em prejuízo de outras pessoas. Isso, então, minha gente, é prazer. É uma sensação transitoriamente agradável que decorre da satisfação de um desejo.
E felicidade? A felicidade é algo muito mais complicado, muito mais complexo. E nós vamos encontrar uma definição de felicidade pé no chão, no Livro dos Espíritos. Vocês vão se lembrar da questão 922, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos qual a felicidade possível para o homem na Terra. Na resposta, os espíritos vão dar um conceito, que é um conceito de felicidade para nós. A psicologia hoje tem evitado usar a palavra felicidade, porque ela dá gama, ela possibilita muitas interpretações diferentes. A psicologia usa mais o conceito de bem-estar. Então, a gente poderia usar a resposta do Livro dos Espíritos, 922, e dizer que a felicidade é o bem-estar íntimo que decorre da satisfação de 3 pré-requisitos. É isso que diz a resposta 922. Vocês vão se lembrar. Primeiro pré-requisito, satisfação das necessidades materiais, disseram os espíritos. Segundo pré-requisito, consciência tranquila. E o terceiro, a fé no futuro. Foi essa medida da felicidade possível que os benfeitores apresentaram ao nosso codificador. A felicidade consiste no bem-estar íntimo que decorre de termos as nossas necessidades materiais satisfeitas, de termos a consciência absolutamente tranquila, de termos fé no futuro. Vejamos rapidamente cada um desses pré-requisitos. Primeiro, satisfação das necessidades materiais. Notem como os espíritos que assessoraram Allan Kardec eram pé no chão. Nada de fantasia. Eles colocam a coisa real, nua e crua. Bom, a primeira coisa, para vocês pensarem em felicidade, é ter as suas necessidades materiais satisfeitas. Por quê, minha gente? É impossível alguém falar em felicidade com fome, com sede, com sono, com uma necessidade fisiológica inacabada. Não é possível. Como alguém vai desfrutar de um bem-estar íntimo sentindo uma dor física? Todos nós sabemos que no momento da dor, o que nós queremos é a solução do problema. Não dá para se pensar em bem-estar íntimo com qualquer necessidade material por resolver. Então, os espíritos colocam, a primeira coisa, para se pensar em felicidade, as satisfações materiais saciadas. Mas não é só isso. Porque há muitas pessoas que têm todas as satisfações materiais saciadas, não sentem dor, não sentem fome, não sentem sono, estão bem dormidas e ainda não desfrutam desse bem-estar. Há um segundo pré-requisito. Kardec coloca, qual é? A consciência tranquila. A consciência tranquila que é resultado de uma vida reta, de uma vida honesta, de uma vida não ocupada pelo sentimento de culpa. Emmanuel, no livrinho Coragem, ele vai dizer assim, 1 grama de remorso pesa mais que 1 tonelada de sacrifício. Para espíritos que já estão numa evolução mais ou menos mediana como nós, o sentimento de culpa, aquele sentimento de que eu não devia ter feito, atormenta. Ele impede a paz de espírito. Ele não deixa com que a gente tenha esse bem-estar íntimo. Então, na conquista dessa felicidade possível, atitude absolutamente correta. Fazer sempre o certo, fazer o melhor, fazer de forma completa, não sobrecarregar ninguém. Mas ainda é necessário um terceiro pré-requisito para nós nos identificarmos com a felicidade, segundo a questão 922. Primeiro, satisfação das necessidades materiais. O segundo, a consciência tranquila. E o terceiro, a fé no futuro. Fé no futuro é o mesmo que esperança. Kardec vai dizer, eu posso ter a consciência tranquila, eu posso ter todas as minhas necessidades materiais satisfeitas, mas se eu não tenho uma expectativa para o além, se eu não tenho uma consciência de que há algo mais
além disso que eu vejo, que eu pego, que eu cheiro, eu não vou conseguir esse bem-estar. Por quê? O medo do futuro, a falta de perspectiva para o além, gera em mim um tipo especial de dor moral, um tipo especial de angústia e de perturbação. É essa fé no futuro que vai fazer com que a gente entenda que a nossa vida é rica, que a nossa vida é produtiva, que há mais além de um processo que se inicia no berço e termina no túmulo. Ed René Kivitch, que é um pastor batista de São Paulo, ele diz assim: o que o homem teme não é morrer. O que o homem teme é morrer sem saber por que viveu. O que o homem teme é morrer sem saber por que viver. Por que viveu. É chegar ao final da vida, tendo diante de si a porta da destruição do corpo, e ele olhar para trás de si e não ver nada. Olhar para trás de si, ter pena, pena de si mesmo, pena de tudo que podia ter sido e não foi, pena de tudo que podia ter sido construído e não construiu, de termos nos negado a fazer a nossa parte na obra da criação. Então, dar-se conta da inutilidade da nossa existência. É isso que Allan Kardec quer dizer quando fala na fé no futuro. Porque nós estamos conscientes que fizemos o melhor, de que demos o nosso melhor, de que fizemos a nossa parte. Isso enche o nosso coração de uma alegria, de uma pureza, de uma esperança, que é a fé no futuro. Manuel Bandeira, em um de seus pequenos poemas, chamado Andorinha, ele diz assim: Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Quando nós efetivamente conquistamos essa fé no futuro, essa esperança de que há algo mais, nós fazemos com que a nossa vida seja produtiva. Mas então, minha gente, bem entendido a diferença de prazer para a felicidade, nós podemos dissecar um pouquinho essa dupla definição de paixão. Excesso de sentimento e excesso de necessidade. Sentimento aqui é gostar, é apreço por alguma coisa, gostar de algo. E a paixão estará em gostar em excesso, gostar demais, gostar de forma inadequada. E esse gostar gerar prejuízo para mim e para os outros. Porque a paixão tem um problema seríssimo. Ela promove um sequestro da nossa consciência. Nós perdemos a capacidade de raciocinar, de analisar as coisas relacionadas ao nosso sentimento de uma forma lógica, de uma forma racional. É por isso que as pessoas apaixonadas não veem o problema da coisa. Eles só veem aquilo que lhes interessa. Peguem, por exemplo, pessoas apaixonadas por determinados partidos políticos, por determinadas figuras da liderança política. Eles só veem as coisas boas do seu partido. Eles não conseguem ver os erros cometidos por eles. Eles não conseguem ver que aquela figura carismática que eles idolatram cometeu problemas, cometeu erros, não veio. Só veio a coisa boa. Isso é resultado da paixão, desse sequestro da consciência. Não permite que a pessoa veja as coisas na realidade como são. Mas vamos ver, então, alguns exemplos de paixões relacionadas a um excesso de sentimento. Por exemplo, futebol. Gostar de futebol é uma coisa natural, problema algum. Futebol traz alegria para aqueles que gostam, faz parte da nossa corporeidade. Mas quando o indivíduo gosta em excesso, pode se transformar numa paixão. E as consequências são as mais dramáticas. Eu já vi um indivíduo quebrar uma televisão na sua casa porque o seu time perdeu. E a gente vê o que a paixão pelo futebol causa, essas torcidas organizadas. Volta e meia a imprensa nos mostra, chega a ponto de matar, de morrer, de destruir pela paixão. Um outro exemplo, carteado.
Problema nenhum jogar um baralhinho, jogar um buraco. É um dos lazeres saudáveis da vida, é uma das alegrias da vida. Mas quando isso se transforma numa paixão, nós temos um vício, o vício do jogo dos mais cruéis, dos mais difíceis de serem vencidos. Um outro exemplo de paixão, como um excesso de sentimento, a política partidária. Problema nenhum o indivíduo gostar de um partido, ser filiado a um partido, mas quando isso se transforma numa paixão, ele perde o próprio senso da realidade, às vezes o senso do ridículo, a capacidade de analisar logicamente. Um dos exemplos, minha gente, de paixão política, dos mais lamentáveis, foi a figura de Judas Iscariotes, que vocês sabem, uma personalidade injustiçada pela história do cristianismo. Judas sempre foi apresentado como sendo um bandido, um indivíduo mesquinho, interessado em dinheiro, que traiu Jesus por causa de moedas de prata. Não tem nada disso. Judas nunca foi uma pessoa apegada a dinheiro. Judas era um idealista político. Mas ele tinha uma paixão pelo partido que ele tinha, que era um partido revolucionário, que era um partido que pregava a tomada do poder através das armas. Ele realmente se enche de encantamento por Jesus, mas a paixão pela luta política, pela luta através das armas, não permite que ele entenda, que ele enxergue a mensagem de Jesus. Jesus falava de uma luta, que era uma luta interior, dizia que o seu reino não era desse mundo. Falou isso claramente, mas Judas, em decorrência desse sequestro da consciência, não conseguia entender. E gerou uma situação onde Jesus seria preso, e a partir daí haveria um movimento dos discípulos, com ele e Judas à frente, eles libertariam Jesus e daí tomariam o poder. E quando ele viu que não aconteceu nada daquilo, o que é que ele se faz? Ele se mata. Vocês já viram um bandido se matar? A Lava Jato prendeu dezenas de pessoas. Quantos se mataram? Nenhum. Quantas vezes vocês ouviram dizer que presidiários condenados a X anos se mataram? Bandido não se mata. O que se mata é o homem de bem, que se arrepende, que dá conta da bobagem que fez. E a maior prova de que Judas não era um bandido é que se matou, dominado pelo remorso, pelo complexo de culpa. Podemos citar ainda como exemplo de paixões ligadas ao excesso de sentimento, as paixões interhumanas, as paixões de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, ou entre dois homens, ou entre duas mulheres, ou pelos filhos. Os crimes passionais, o que são? São homicídios gerados por indivíduos que, pelo gostar demais, pelo exagero desse gostar, geram um desequilíbrio interior e dão cabo da vida e, às vezes, da própria vida. E não são crimes cometidos por traficantes. Os crimes passionais não são crimes cometidos por líderes de quadrilha, não. São crimes cometidos por pessoas comuns, homens e mulheres que constituíram família, que pagam seus impostos, mas que, dominados pelo exagero de gostar, perdem a capacidade de autocontrole e chegam a esse absurdo de matar e de morrer. Mas Allan Kardec admite a paixão também como um excesso de necessidade. Excesso de sentimento ou excesso de necessidade. A respeito desse conceito de necessidades reais, o que nós realmente necessitamos, porque é um tema muito complexo, muitas vezes nós acreditamos que necessitamos de certas coisas, quando, na verdade, não necessitamos. É necessário que a gente faça algumas diferenças. A primeira diferença é entre necessidade e desejo, capricho, vício, fantasia. Ah, mas eu necessito ter uma casa de campo. Não necessita. Ninguém necessita ter uma casa de campo. Mas eu preciso ter o meu 31º sapato. Não precisa. Isso é uma fantasia.
Isso é um desejo, isso é um capricho. Isso pode ser até um vício, né? Um amigo nosso lá do ID, o Christian, ele tem um filho, um garoto de 8 anos, chamado André. E ele conta que quando o André quer alguma coisa, vira para ele e fala assim: pai, mas eu preciso tanto tomar um sorvete agora. Ô pai, eu preciso tanto ir ao cinema hoje. Muitos de nós somos como Christian, crianças espirituais. Quando a gente constrói determinadas fantasias, desejos, caprichos, vícios, a gente passa a acreditar que isso é necessidade. É um auto-engano, é uma auto-hipnose. A gente quer convencer a gente mesmo que precisa, quando, na verdade, não é real. Ninguém precisa ter uma casa de campo, ninguém precisa ter 30 sapatos, ninguém precisa ir à praia ou ir à Europa todos os anos. Ninguém precisa. Uma grande autora francesa, morta em 1943, uma pensadora, educadora, de nome Simone Weil, ela diz algo fantástico. Ela diz que nós só conseguimos entender a diferença entre o necessário e o supérfluo nas tragédias pessoais, nos momentos de muita dor, é que a gente consegue enxergar o que é essencial. E tem uma frase da Simone que ela diz assim: a desgraça simplifica tudo. Na desgraça, a gente começa a entender o que realmente é essencial para a nossa vida. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, cego e paralítico em decorrência de uma enfermidade, e que sequer conseguia virar de lado, quando lhe perguntavam para ele o que é a felicidade, diz: a felicidade para mim seria mudar de lado. Mudar de lado. O doutor Ivo Pitangui, no seu livro de memórias, ele conta que seu paizinho, já muito idoso, com um enfisema pulmonar muito grave, tendo que usar balão de oxigênio em casa, um dia saiu uma conversa de felicidade e ele voltou e disse: felicidade para mim seria um pouco mais de ar. Um pouco mais de ar. A desgraça simplifica tudo. É quando a gente está realmente no fundo do poço que a gente entende a diferença do necessário para o supérfluo. E a Simone Weil vai dizer uma coisa muito interessante. As necessidades reais são limitadas. Elas se bastam. Elas são saciadas. Os desejos, os caprichos, os vícios não têm limites. Qual o limite de um avarento, minha gente? Quando é que ele para de querer acumular? Nunca. Qual o limite de um sensual? Não há limite. Qual o limite da vaidade? O indivíduo que se destaca hoje quer destacar amanhã. E depois de amanhã. Não há limite. Qual o limite do poder? A gente vê indivíduos que chegaram aos mais altos cargos da República. Termina o mandato, a gente pensa o quê? Bom, agora vai deixar para outro, não é? Vai colocar um pijama, escrever um livro de memórias, vai dar conferências? Não. E quer ser o candidato novamente, e mais, e mais. Não para nunca. As necessidades são saciadas, têm limites, os caprichos não. E Simone Weil vai dizer que há duas ordens de necessidades: as necessidades do corpo e as da alma. Necessidade do corpo: comer, beber, procriar, trabalhar, divertir-se, possuir as próprias coisas, o próprio espaço. Necessidades da alma: ser benquisto pela comunidade, exercer uma certa influência no meio, sentir-se seguro, sentir-se realizado, conviver com pessoas afins. Quando nós extrapolamos qualquer uma dessas necessidades, diz Allan Kardec, vem a paixão. Comer é uma necessidade física. A paixão, a gula. Beber é uma necessidade física. Quando nós extrapolamos isso e passamos a fazer uso de bebidas excitantes, vem a paixão pelo álcool, por exemplo. Procriar é uma necessidade física. Quando se transforma numa paixão, vem a sensualidade, a sexolatria e as consequências de tudo isso que nós conhecemos.
Trabalhar é uma necessidade física. Quando se transforma numa paixão, o indivíduo vive para trabalhar, se descuida da família, se descuida das necessidades espirituais. O lazer é uma necessidade física. Quando a nossa vida passa a girar em torno do lazer, vive uma paixão. Há pessoas que são apaixonadas pelo lazer, vivem para festas, condições sociais, viagens. Termina uma viagem, está programando outra. Sai de uma festa, está pensando em outra. Paixão. Possuir é um desejo natural. Enquanto encarnados, nós precisamos possuir coisas que são necessárias à sobrevivência. Quando se transforma numa paixão, o indivíduo passa a viver em função disso, possuir cada vez mais. E a gente vê o absoluto descontrole. Tomemos, por exemplo, um magistrado que possui um dos maiores salários da República. Faz sentido aceitar propina? Faz sentido aceitar propina quem tem salários de 30, 40 mil reais por mês? Para fazer o quê com esse dinheiro? É a paixão por possuir. Possuir não por aquilo que a posse lhe dá, possuir simplesmente pelo prazer de possuir. E a gente vê quedas dramáticas nessa área. Indivíduos que montam o seu negócio, está indo bem, dá para viver a vida bem, mas quer mais, e acaba caindo e perde tudo. Quantos exemplos a gente tem? Lamentáveis, de indivíduos que perderam tudo pela paixão por possuir cada vez mais. Mas visto, minha gente, a dinâmica das paixões, podemos, nesses momentos finais, tentar entender a proposta de Allan Kardec para superá-las. Na questão 908, Kardec define as paixões, examina as paixões. Na questão seguinte, a 909, ele vai dizer como combatê-las. E Kardec vai dizer que só existe um instrumento, um mecanismo, através do qual as paixões podem ser vencidas: a vontade. Quando ele pergunta aos espíritos se nós poderíamos sempre, em qualquer circunstância, vencer uma má inclinação, os espíritos vão dizer de forma otimista: sim, sim. E às vezes fazendo até mesmo poucos esforços. O que lhes falta é vontade. A palavra vontade nós vamos encontrá-la 136 vezes no Livro dos Espíritos. Mais de 120 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque para Allan Kardec, a vontade é a alavanca através da qual nós podemos vencer as nossas paixões. Mas o que é que Allan Kardec, minha gente, entendia por vontade? O conceito que Allan Kardec dá de vontade, nós vamos encontrá-lo num artigo que Kardec escreveu na Revista Espírita, denominado Comunhão de Pensamentos. Esse artigo foi publicado em dezembro de 1864. Kardec vai dizer que a vontade é o pensamento transformado em força motriz. Força motriz, força que move, força que age, força que faz acontecer. A vontade é o pensamento, ou seja, algo que está apenas na nossa mente, uma abstração, um desejo que a gente põe em prática, que a gente faz acontecer. A vontade, então, é a realização, a concretização de algo que antes existia apenas na nossa mente. Aí a gente tem que entender a diferença de vontade para querer construído apenas na mente. É um querer que não sai do pensamento. E vontade. Vontade é um querer materializado. É um querer que se fez. A vontade, na verdade, é um desejo que aconteceu. Vejamos um exemplo. O fumante
que deseja parar de fumar, mas não o faz. É desejo, está só no seu pensamento. É um querer que está sendo adiado, planejado, mas que não aconteceu. E a vontade? O gordinho, que fazendo uso da vontade, perdeu 10 quilos. Notem, aqui a vontade. Por quê? Aconteceu. Se materializou. É um desejo que deixou o campo do pensamento e se transformou no campo da corporeidade. Um dos mais admiráveis exemplos de vontade no Evangelho, e eu concluo com ele, é o exemplo da mulher Cirofenícia. Vocês vão se lembrar. Diz o texto, Mateus e também Marcos, que Jesus caminhava por uma região chamada Tiro e Sidom. Era acompanhado pelos discípulos, quando de repente surge uma mulher. Aparentemente, ela caminha só. E ela põe-se em voz alta, fazendo prevalecer uma emoção profunda, dizendo: Senhor, filho de Davi, socorre minha filhinha que está gravemente enferma. Segundo o texto, Jesus continua caminhando, os discípulos atrás, como se não tivessem escutado nada. Mas ela prossegue: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cura minha filhinha gravemente enferma. Parece que a fala dela incomoda os discípulos, porque eles voltam-se e dizem assim: Senhor, despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós, despede-a. A gente vê ali dois preconceitos. Primeiro, o sexismo. Era uma mulher numa geração em que mandavam apenas os homens. Como uma mulher ousava importunar Jesus? E segundo, o preconceito contra o estrangeiro. Eles eram judeus, ela não era. Ela era uma gentia, ela era uma pagã. Mas ela continua, apesar do preconceito e da intolerância dos discípulos, ela prossegue, ela avança e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Nesse momento, então, Jesus para, volta-se para ela e vai dizer-lhe algo que é uma das coisas mais enigmáticas do Evangelho. Ele vai dizer assim: não é bom pegar no pão dos filhos e julgá-lo aos cachorrinhos. Caio Fábio, que é um pastor da igreja presbiteriana, hoje segue uma carreira solo, dos mais eruditos que eu conheço, ele vai dizer que essa frase de Jesus não pode ser compreendida por nós. Essa frase é um dito popular, é uma expressão da época, que só poderia ser compreendida naquela época e naquele lugar. Como nós hoje temos expressões que não serão compreendidas daqui a alguns anos. Por exemplo, nem que chova canivete, até que a vaca tussa. Se daqui a 200 anos alguém ler um texto onde tiver escrito isso, eles não vão saber o que significa, concorda? Isso só tem significado para nós hoje, aqui. Muita coisa no Evangelho não dá para a gente compreender, porque são expressões da época. Isso diz o Caio Fábio. É muito engraçado, pessoas do espectro autista, eles são muito literais, eles não entendem metáforas, eles não entendem ironias. Então, eles não entendem essas expressões. Eu sei porque a minha esposa é psicopedagoga e ela trabalha com crianças autistas. E ela me conta, uma vez ela estava com um garotinho de 8 anos e surgiu um assunto qualquer lá e ela falou assim: nem que chova canivete que eu vou. Ele ficou assustado. Carla, vai chover canivete? Que dia? Que dia que vai chover canivete? Mas é canivete de verdade? E ela não conseguiu explicar a ele de jeito nenhum o que é que ela queria dizer com a expressão. Outro dia, ela está agora com uma menininha de 10 anos, também autista, e a menininha fez um desenho horroroso, e a Carla falou assim: Jesus apaga a luz. Ela voltou: Jesus apaga a luz? Jesus vai apagar a luz, o professora Carla? É Jesus que vai apagar a luz?
E é aquela tentando explicar ela. E quando ela percebeu que não era bem isso, começou a rir, a rir. E diz a Carla que ela ficou uma semana só falava isso. Até que o pai dela falou com ele, fulaninha, para de falar, Jesus apaga a luz, que ninguém aguenta mais ouvir você falar isso. Mas então essas expressões são expressões que muitas vezes estão no Evangelho. Essa de Jesus possivelmente tenha sido. Mas o mais admirável, minha gente, é que ela não aceita a argumentação de Jesus. Olha o que é a força da vontade e da fé. Ali estava o governador espiritual da terra, que dizia a ela, eu não vou atender a sua filha. Usou uma expressão da época, mas o que ele dizia era isso, eu não vou atendê-la. Pois ela não aceita. Volta-se no contraditório e diz assim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus fica tão admirado com a fé, a vontade daquela mulher, que ele volta atrás. Olha, minha gente, o governador espiritual da terra, um espírito puro, ante a força daquela mulher que tinha a filha enferma, retrocede do que havia dito. Volta-se e diz assim, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feita a tua vontade. Tua filha está curada. É apenas, minha gente, quando nós colocarmos no nosso agir a força da mulher cirofenícia. É quando nós tirarmos do desejo do campo mental e o materializarmos na vontade, no fazer, é que nós estaremos efetivamente vencendo as nossas más inclinações e as nossas paixões. Espero que a minha fala seja motivadora de reflexões e que a gente possa continuar examinando o tema, meditar sobre ele, ler mais sobre ele, porque importa muito intimamente a cada um de nós. Um forte abraço a todos e até uma outra oportunidade.